Boa tarde, Beth. Boa tarde a todo mundo que está aqui presente. É uma honra estar aqui, quero agradecer muito o convite. O convite me foi feito por meio da Juliana Neri, da professora Juliana. Nós já estivemos juntas em outros carnavais, Ju? Então, quero agradecer aqui na pessoa da Juliana toda a equipe da professora Ana Chances, secretária municipal de Educação, a Beth Marques também, que vai estar junto comigo aqui na mesa. Quero enviar uma saudação ao prefeito José Felipe e comemorar, celebrar essa retomada da democracia, da educação democrática aqui no município de Diadema. É uma grande responsabilidade e honra também para mim estar aqui em memória, em mulheragem, vamos dizer assim, da nossa querida professora Lisete Arelaro, que a Beth acaba de citar. Aqui a gente pode considerar que é uma casa dela também, por conta dos 2 mandatos em que ela foi secretária municipal de educação, aqui, na década de 90, e depois no início dos anos 2000. Então, eu, como professora lá da Faculdade de Educação, o meu concurso supriu a vaga que a Lisete deixou quando se aposentou. Então, isso já será sempre uma grande responsabilidade para mim. Estar aqui também nessa casa é uma grande honra e responsabilidade. Então, agradeço muito por esse convite e agradeço vocês que estão aqui, professoras, professores. Estou achando não estranho, porque isso acontece muito, que é esse povo da educação que senta no fundão da sala, Depois fica falando dos alunos que sentam no fundão, não é isso, gente? Estou de olho em vocês, hein? Olha, eu ia falar ali do púlpito, mas eu acho que eu vou falar daqui mesmo, só que eu acabo de perceber que eu esqueci aquele negocinho de fazer as passagens. Eu deixei aí? Daqui. Obrigada, Ju. Então, acho que eu vou ficar aqui mesmo, sentada, e a gente vai conversando. Eu tenho que só consultar aqui minhas anotações também. Bom, gente, primeira coisa é esse tema aqui, que me foi proposto, encomendado, tratar de gestão escolar democrática, sobretudo ressaltando a importância da participação nos colegiados escolares. Eu sei que é algo que vocês estão discutindo desde quarta-feira, no início do Congresso, e a gente está se aproximando aqui do final do Congresso, tem ainda estão acontecendo várias atividades, como o Beth mencionou, e amanhã vocês ainda têm uma jornada, mas eu entendo que é um movimento de afunilamento, que vocês vêm fazendo. Mas a gente precisa, antes de entrar na questão específica da importância dos conselhos de participação nos colegiados, deixa eu ver se funciona. É esse aqui, tem que apontar para ali, para a tela mesmo. Gente, professor, coisa básica isso, Espera aí. Oi? Foi? Foi. Pronto. Toda vez, gente? A gente dá aula todo dia, e todo dia a gente se enrola com esse controle remoto. Bom, gente, é importante a gente discutir, conversar um pouco, então, sobre as relações entre educação e democracia. E aí eu gosto sempre de começar retomando o conceito de educação, me apoiando no professor Vitor Paro, que foi meu orientador no doutorado. Aliás, até estou com um livro dele aqui, no final quero mostrar aqui para vocês, me apoiando no Vitor Paro e no grandioso Paulo Freire, o nosso grande educador, uma grande referência não só no Brasil, como também no exterior, na educação e, aliás, na filosofia. E aí vamos lembrar o que é educação. Então, eu faço essa síntese aí me apoiando nesses 2 autores. Educação como processo de formação do ser humano histórico. O Vitor Paro faz questão de formular essa ideia de humano como humano tracinho histórico, para ressaltar que o ser humano é um ser social e que faz história. Não é um ser
apenas da natureza, né? Não é apenas um organismo biológico, né? Mas a principal característica do ser humano, aliás, é a historicidade, né? Então, diz o Vitor Paro, a educação é a formação e atualização do ser humano histórico por meio da apropriação da cultura, né? O que é essa apropriação da cultura? É a convivência de cada indivíduo que nasce na espécie humana. Quando nasce um indivíduo na espécie humana, esse indivíduo não é humano ainda. Tanto que nós temos registros na história, né, de indivíduos que nasceram e foram afastados do convívio humano, foram colocados, ou as circunstâncias, né, colocaram esses indivíduos no convívio com animais e eles não se tornaram humanos. Porque tornar-se humano depende necessariamente da convivência com o outro, né? Então, isso que o Vitor Paro está chamando de modo amplo de apropriação da cultura. Então, a educação é essa formação e atualização por meio da apropriação da cultura. Isso aconteceria independentemente da escola. Educação é algo inerente à existência humana. Antes de existir escola, sempre houve educação em qualquer povo ou agrupamento social, em qualquer época, em qualquer era, né? Educação e cultura. E Paulo Freire, então eu trago Paulo Freire para nos lembrar que esse processo, a educação como esse processo de formação do ser humano histórico, ele é um processo dominantemente crítico, né? E ele precisa ser uma prática emancipatória, capaz de colaborar com o ser humano na indispensável organização reflexiva do seu pensamento, oferecendo-lhe meios para superar a captação mágica ou ingênua da sua realidade. E atenção a isso, gente, e que combata a inexperiência democrática, né? Eu acho que esse trecho é do Pedagogia do Oprimido. A gente podia ficar a tarde inteira conversando só sobre esse trecho aqui, né? Porque ele sintetiza, eu entendo, lendo o caderno o caderno base desse congresso, a programação, eu entendo que esse trecho sintetiza, né, a proposta educacional, inclusive aqui da Prefeitura de Diadema, né? Então, quando a gente fala dominantemente crítico, dá a impressão que crítica é algo do senso comum, assim, aí criticar, né? Criticar no sentido de apontar pontos negativos a respeito de uma situação, de uma pessoa, de um fenômeno. Não tem nada a ver com isso. O dominantemente crítico, ao que Paulo Freire se refere aí, é justamente esse processo em que a escola tem um papel fundamental, o professor, a professora, de ajudar cada ser humano, então, a sair dessa compreensão ingênua da realidade, né, que é essa compreensão e entendimento de que a vida é assim porque é assim, caiu do céu, e entender os processos sócio-históricos, políticos, pelos quais a realidade vai se configurando, a história vai sendo o que é, né? Isso é esse pensamento crítico e complexo, né? Esse ponto de que a educação emancipatória precisa combater a inexperiência democrática tem tudo a ver com o nosso tema aqui da gestão democrática e da participação. Porque o ser humano não nasce sabendo nada. Mais ou menos, se der sorte, esse indivíduozinho da espécie humana, por meio dos instintos, vai, com a ajuda de algum adulto, normalmente é a mãe, né? Mas não necessariamente a mãe, vai, com a ajuda dos seus instintos, talvez conseguir mamar, né? Então, da mesma forma, ninguém nasce defendendo a democracia, ninguém nasce democrático, também como ninguém nasce autoritário, né? Tudo isso se aprende em muitas instâncias, né? Aqui a gente está falando da educação escolar, né, para não entrar em toda a questão da família, dos outros espaços educativos. Espera aí, vamos passar. Torcer agora para que eu me lembre. Olha, foi. Bom, então, educação e democracia, né? Lembrando aqui a importância da democracia, da educação
para a consolidação da democracia, para a formação democrática, para um regime democrático. O Anísio Teixeira, né, um grande educador e político brasileiro, que, aliás, era liberal, acho que é importante destacar isso, né? Anísio Teixeira não era um socialista, não era um comunista, né, era um liberal, né? E ele acreditava na educação como esse sustentáculo para os regimes democráticos. Então, ele escreveu no seu livro Educação é um Direito, de 1968. A forma democrática implica um desenvolvimento social e político que tem por base a educabilidade humana, e no qual a educação é concebida como processo deliberado, sistemático, progressivo e praticamente indefinido de formação do indivíduo e da realização da própria forma democrática. Então, o Anísio Teixeira coloca aí, né, esse ponto da educação. Então, quando a gente fala da educação fora da escola, a educação que antecede a escola e continua a existir também, para além da escola, a gente está falando de uma educação que se dá por meio da convivência, né, de uma forma mais espontânea. Na escola, a educação escolar, ela precisa ser um processo sistemático, organizado, regular, constante, né? E quando a gente completa a nossa escolaridade, inclusive quando a gente completa o ensino superior e faz doutorado, todo mundo aqui que é professora, doutora, sabe disso, a gente continua se formando, continua se educando. É infinito, não para nunca, né? Então, não vale só para os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão frequentando a educação básica. Esse processo vale, inclusive, para nós, professoras e professores, que, por acaso, estão em cargos de gestão também, seja na escola, seja na secretaria. A gente continua se educando nesse processo, né? E esse outro trecho do Anísio Teixeira, no mesmo livro, então, ele destaca o quanto a democracia depende da educação mais do que qualquer outro regime, né? Então, ele diz aí, embora todos os regimes dependam da educação, a democracia depende da mais difícil das educações e da maior quantidade de educação. Há educação e educação, diz ele. A educação que é treino, que é domesticação, e a educação que é formação do homem, eu vou tratar aqui do ser humano, livre e sábio. A educação para alguns, a educação para muitos e a educação para todos. A democracia é o regime da mais difícil das educações, a educação pela qual o ser humano, todos os homens e todas as mulheres, aprendem a ser livres, bons e capazes. Nesse regime, ou seja, o regime democrático, pois, a educação faz-se o processo mesmo de sua realização. Então, a gente vê aqui, né, gente, o quanto nós, educadoras e educadoras da educação básica, do ensino superior, somos importantes e necessários, né? Isso fala do tamanho da nossa responsabilidade, do nosso compromisso ético e político com a formação das atuais e das futuras gerações e com a sustentação da democracia. E aí, gente, ele, como diz aqui o Anísio Teixeira, não é qualquer educação que serve para sustentar a democracia, né? Isso aqui eu já passei. É isso que eu queria trazer. Essa educação emancipatória, né, comprometida com a liberdade, com o que Paulo Freire dizia que é o ser mais, ser gente, ela está em disputa. Ela sempre esteve em disputa na história da humanidade e na história do nosso país. Né? Quem aqui, acho que todo mundo aqui, né, é professor, portanto, estudou pedagogia ou outras licenciaturas, né, a maior parte, vai lembrar das aulas de legislação, de história da educação, que mostravam que na primeira Constituição do Brasil, Constituição do Império, 1824,
se determinava ali que a educação era para pessoas livres, pessoas vacinadas e pessoas com uma determinada renda, pessoas que trabalhavam, né, e que tinham determinada renda. 1824, primeira Constituição, Império Brasileiro. Essa formulação já mostra para a gente que daí já estavam excluída a maioria da população, que era negra, que era escravizada e que, portanto, não tinha uma renda, né, e que não era vacinada. Vejam só. Né? Se a gente olha lá para a Constituição de 1824 e compara ela com a Constituição em vigor atualmente, que foi conquistada a duras penas, né, a Constituição de 1988, a gente percebe o tamanho do salto histórico, político, que a gente vem dando, e não terminou ainda, e não há de terminar. Né? Então, essa educação emancipatória, que sustenta a democracia, ela está em disputa. E ela enfrenta, a professora Beth, na fala de abertura, falou sobre a educação, essa educação para quem e para quê. Né? Então, essa educação que a gente está discutindo e propondo aqui, que a Prefeitura de Diadema vem fazendo há muitos anos, ela se opõe a uma determinada sociedade. Né? Ela enfrenta uma sociedade estruturalmente violenta. A violência está na origem, na base da formação da sociedade brasileira. Né? Isso é simples quando a gente pensa no processo de invasão. Né? Todo mundo que é professor de história sabe, né, que a gente já mudou a denominação de descobrimento para invasão. Né? A invasão colonial moderna dos nossos territórios instaurou aqui um processo extremamente violento. Né? Pela escravização, primeiro pela escravização dos povos originários, depois pelo tráfico e escravização dos povos africanos, trazidos forçadamente para cá. Isso instaura um processo muito violento que até hoje tem repercussão direta nas nossas vidas. Né? Então, essa educação emancipatória, ela se opõe e enfrenta essa sociedade estruturalmente violenta que coloca a violência como uma forma aceitável para solucionar conflitos, né? Naturalizado. Né? A gente vê isso todos os dias na nossa vida. Muitas vezes dentro das nossas casas, dentro das casas dos nossos estudantes, dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Nas ruas, essa forma naturalizada de solucionar os conflitos, é uma parte normal do cotidiano, né? E é a violência como ordem. Isso que a filósofa Marilena Chauí chama de inversão ideológica fantástica no Brasil. Né? A violência é a ordem. Né? Então, aquela ordem e progresso lá da nossa bandeira é altamente discutível. Né? Então, essa violência como estruturante, ela estrutura a relação entre os indivíduos e entre as classes sociais. Né? E ela está presente na escola. Né? E a inexperiência democrática a que Paulo Freire se refere tem tudo a ver com isso. Né? E a nossa educação emancipatória ela quer enfrentar tudo isso. E aí, gente, entrando na questão, no ponto mais específico nosso aqui, a questão da gestão democrática e da participação nos colegiados, a gente entra, então, né, na gestão democrática como um princípio, todo mundo também aqui, né, a maioria, sabe que a gestão democrática está inscrita na Constituição Federal, no artigo 206, como um dos princípios da educação nacional. No caso, a gestão democrática ficou relegada à educação pública. Lá em 86, 87, quando os movimentos sociais, né, dentre eles os movimentos de educadoras e educadores, se organizaram para influenciar no processo da Constituição, se defendia esse princípio para toda a educação. Mas o lobby da educação privada, entendendo muito bem o que isso significaria, conseguiu convencer os constituintes para que esse princípio ficasse relegado apenas à educação pública. Né? Então, a gestão democrática é um princípio da educação nacional, definido na Constituição. O que significa ser um princípio?
significa que a gestão democrática tem que estar presente em todas as esferas e instâncias da educação. Não é só na escola. Tem que estar presente no MEC, no Conselho Nacional de Educação, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, nos conselhos estaduais e municipais, todos os conselhos, não só o Conselho diretamente de Educação, o Conselho do Fundeb, né, o Conselho de Controle Social do Fundeb. Então, é isso, ser um princípio significa isso, precisa estar presente em todas as instâncias, esferas, programas, projetos, políticas públicas. Tem que estar presente na forma como o currículo é concebido. A professora Beth falou da construção do currículo aqui, falou do orçamento participativo, da construção do currículo, da formação de professores, né? Ser um princípio significa estar presente em tudo isso. Então, um primeiro entendimento é o seguinte: o currículo e o projeto político-pedagógico não podem ser um documento escrito por um conjunto de especialistas num gabinete. Isso desrespeita o princípio da gestão democrática na educação, né? Precisa ser construído coletivamente, da base ao topo, né? E o princípio da gestão democrática, então, foi uma grande conquista dos movimentos de educadores e é algo sem precedentes em termos de, quando a gente estuda a educação comparada, não existe essa ideia de gestão democrática da educação pública nas outras constituições dos outros países. É uma grande conquista da qual nós somos herdeiras e herdeiros e precisamos zelar por ela, né? Deixa eu passar aqui. Então, essa ideia da gestão democrática, da escola, participação e democracia, a gestão democrática, a escola aí é entendida, então, né, como a gente já ressaltou ali com Anísio Teixeira, como esse lugar de aprendizado da democracia. E esse aprendizado não vai se dar necessariamente por uma disciplina, um componente curricular, né? A gente não fala mais disciplina, fala componente curricular. Né? Não vai estar necessariamente num componente curricular. Pode estar e deve estar. Deve estar em todos os componentes curriculares. Deve estar na história, na geografia, na língua portuguesa, na biologia, né? na educação física, nas artes, em todos os componentes curriculares. E vai estar também na vivência, na prática democrática, né? E aí a gente já entra com os colegiados, né? Esse aprendizado da educação na escola, a escola, todo mundo sabe aqui, que é o primeiro lugar público, mesmo que a escola seja privada, mas é o primeiro lugar de convivência pública da maioria das pessoas, né? Porque a gente, na família, ou quando a criança não está na família, está num abrigo, né? Ela tem ali uma convivência mais restrita, né? De menor âmbito. Então, a escola é certamente o primeiro lugar de convivência pública. Por isso é esse lugar que Anísio Teixeira chamava de fábrica da democracia, né? Porque é ali que você vai ter um contato maior, né, com a diversidade, com o diferente, né? Você vai viver processos de embate, né? E os pressupostos da gestão democrática aí, que eu destaco, tem outros, né, mas a gente destaca esses como principais, são a participação, o trabalho coletivo, a descentralização e a autonomia. Como dispositivos da gestão democrática, nós temos os principais. Eleições, que eu sei que é um dispositivo bastante apreciado, né, e em prática aqui na gestão da educação da cidade do município de Diadema. Também temos os dispositivos que são entidades ou instâncias de representação aí dos vários segmentos, né, que compõem a comunidade escolar, os colegiados, as consultas públicas e assembleias, entre outros. Esses pressupostos e esses dispositivos, eles têm que estar permanentemente, ou pelo menos regularmente, ou seja, de vez em quando, a gente tem que conversar sobre eles, repactuá-los, discuti-los,
Porque a democracia, gente, ela é um processo contínuo. Ela não pode ficar fixa, congelada. Né? E agora a gente criou aqui, a gente conseguiu instituir o Conselho Escolar, né? E conseguimos fazer as eleições dos representantes de famílias, né? Responsáveis, mães, pais, dos estudantes, da comunidade, dos professores, e já está tudo certo na nossa escola. Aqui a gente tem democracia. Não, a gente está aprendendo, a gente está fazendo. Daqui a pouco vai dar treta. Vamos falar a linguagem do povo, né? Treta. Democracia, gente, é treta. Democracia não é paz. Não é marzinho de rosas, não. Não é assim, somos amiguinhos, aqui a gente se abraça, a gente conversa, dá harmonia. Não, 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 não. Onde tem mais do que uma pessoa... Gente, uma pessoa sozinha já é treta, né? A gente sozinha, né, com as nossas confusões e tal, a gente já vive na perturbação. Quando a gente se junta, e a gente se junta, porque a gente só é ser humano, porque a gente é social, a gente briga. Né? O Vitor Paro fala que a política é a arte da convivência. A arte da convivência entre diferentes. Né? Porque iguais não brigam, talvez. Né? Eu brigo até com os meus iguais, adoro. Né? Então, a democracia é isso, ela é treta o tempo todo. Ela é disputa, né? É embate, é discussão, e é por isso que ela forma seres humanos melhores. Né? Porque a gente só se forma melhor quando a gente assume o conflito. Né? E uma diferença fundamental, eu estudo isso, né, como foi apresentado aqui, estudo democracia, gestão democrática, diferenças, diversidade. Quando a gente vai estudar as gestões, normalmente municipais, que se comprometeram com gestão democrática, a gente vai ler os documentos, a gente percebe uma diferença fundamental nesses documentos. Eu estou estudando agora a gestão do Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Gente, os documentos não são documentos de propaganda. Propaganda é coisa do capitalismo, que gosta de vender ilusões. Os documentos são documentos que assumem, falam, olha, foi difícil, foi conflituoso, foi frustrante, mas a gente está crescendo nesse processo. E educação é isso. Educação transforma. Né? Se a gente entra na escola ou na universidade, e depois de 4 anos, 8 anos, 12 anos, 14 anos, a gente sai igual, deu tudo errado. Não é? Porque a educação é transformação. Então, os pressupostos e os dispositivos, eles precisam ser revistos, se não o tempo todo, mas de vez em quando. A gente tem que parar para discutir. Né? E a mesma coisa acontece com o projeto político-pedagógico. É importante, gente, destacar que essa participação aqui, que é um dos pressupostos centrais, né, da gestão democrática e da democracia, ela é, conforme as propostas de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, ela é uma participação pela decisão. Tá? Não é essa participação vendida por governos tecnocráticos, que é assim, vamos, dê a sua opinião aqui na internet, dê o seu joinha, dê o seu de curta ou o seu descurta. E aí faz a propaganda assim, 2 milhões de pessoas participaram. Que participação foi essa? Você vai lá ver, ou deu joinha, ou deu isso aqui, sei lá como que é o nome disso aqui, joinha ao contrário. Né? Isso não é participação, isso é participacionismo. Né? Participação implica você falar, ser ouvido, não necessariamente você vai falar e os outros vão concordar com você. Os outros vão discutir, você vai discutir também. Né? E a proposta de Paulo Freire sempre foi da justiça social com democracia. O tema principal aqui do evento é a justiça curricular, né? Que tem tudo a ver com isso. Por que a justiça social com democracia? Porque, quando a gente fala em justiça social, a gente pensa em acesso a bens, né? Acesso aos direitos básicos, aos direitos sociais, que, na nossa Constituição, estão definidos ali no artigo 6º. Né? Então, trabalho, alimentação, trabalho, portanto, renda, né? Alimentação, habitação, transporte, cultura, assistência social, saúde, esses são os direitos básicos. Quando a gente pensa em justiça social, a gente pensa em acesso a isso, né? Aos direitos básicos, ou
Não, tira o ou. E ao consumo. Né? Justiça social, um pouco de equidade socioeconômica. Porém, quando a gente fala justiça social e democracia, a gente está falando também em emancipação, porque não é só acesso a esses serviços oferecidos pelo Estado, é o direito de definir como é que esses serviços vão ser oferecidos. Né? É o direito de participar da definição dos conceitos desses serviços. E isso é justiça social com democracia. Isso tem a ver com o tema do Congresso, que é a justiça curricular. Né? E, então, é a tal da emancipação, né, que é um dos princípios de Paulo Freire, que é a emancipação como ser mais, ser gente. Né? Então, tem a ver com essa consciência que é o contrário de alienação. Né? Aquela alienação que a gente falou lá no início, que faz a maior parte de nós acreditar que a desigualdade existe porque alguém, normalmente um ser divino, quis que fosse assim, que seja assim, e não o resultado da ação humana. Né? Bom, como parte aqui da nossa conversa, a gente está também falando da equipe gestora. Né? Qual que é o papel da equipe gestora nesse processo? No processo da gestão democrática, da participação na escola. Né? Mas a gente pode pensar na secretaria também. Eu faço questão de usar a equipe, não usar o gestor, a gestora, porque a gente não pode pensar nesse processo de democratização centralizado em uma figura, em uma pessoa na escola ou na secretaria. Né? A gente precisa pensar na equipe. É claro que a gente tem responsabilidades e papéis diferentes. Né? Para isso, tem a equipe gestora ali, que é a diretora, a coordenação pedagógica, assistente de direção, secretaria, enfim. Né? Em cada município, às vezes, há denominações diferentes, né, para os cargos e funções. Também a gente não pode esquecer da equipe toda da escola, de todas as educadoras e educadores, de todas as pessoas que trabalham na escola e que são necessariamente educadoras e educadores. Né? Então, qual é o papel da equipe gestora? Né? Primeiro, é preciso superar, e aí eu estou citando o Vitor Paro, a noção de gestão como uma relação de mando e submissão, como uma relação de gerência. Gerente a gente tem no banco, nas lojas, né? Na escola, na Secretaria de Educação, enfim, nas instâncias educativas, a gente não pode trabalhar com essa ideia de gerente, de alguém que manda e os outros obedecem calados. Né? Não é mando e submissão. Né? É preciso superar também, segundo o Vitor Paro, a ideia de prática administrativa como um fim em si mesma. Os fatos administrativos na educação precisam atender às finalidades pedagógicas. Eu sempre digo assim, gente, vamos primeiro vamos conceber qual é a nossa finalidade político-pedagógica. Como a gente vai resolver isso do ponto de vista administrativo, burocrático? A gente vai dar um jeito. É nosso dever, como gestores, gestoras. É fácil? Obviamente não é, porque nós, obviamente, devemos responder a um arcabouço jurídico institucional. Precisa respeitar as leis, que, aliás, parte delas precisam ser modificadas. Né? É uma parte da nossa luta que continua. Modificar a legislação fiscal, né, para poder facilitar o trabalho da equipe gestora da escola. Né? Porque quem é diretor, quem é coordenadora pedagógica, sabe da dificuldade. Né? Que é botar a criança dentro de um ônibus para fazer um passeio. Não é? Então, começa por aí o desafio da equipe gestora. Recuperar o caráter mediador da gestão, que é coordenação do esforço humano coletivo. Não é mando e submissão. Coordenação do esforço humano coletivo. Né? Então, deixa eu ver se vai dar certo um negócio aqui. Eu coloquei uma coisa para aparecer ali. Onde será que eu clico? Bom, eu vou falar. Acho que não vai aparecer.
A gestão escolar, então, ela tem que se voltar lá para aquela finalidade da educação, que é a formação do... Está dando tempo, né? Do ser humano histórico. E ela exige relação de colaboração recíproca, em que vigore a colaboração entre as pessoas, não a dominação de umas sobre as outras, né? E, então, essa equipe gestora ela tem um papel fundamental na formação, que a professora Beth mencionou aqui, e na articulação e na mediação, né? Na mediação para a elaboração do projeto político-pedagógico e para a sua constante avaliação, para a redefinição de rumos, né? E na articulação com o território, com os atores, os sujeitos, instituições do território, né, os atores e sujeitos coletivos, com as universidades, enfim. Eu queria passar aqui, rapidamente... Tudo bem. Obrigada, Beth, espera aí. Quero passar rapidamente aqui... não posso deixar de falar isso, gente, que é papel da equipe gestora e de toda a escola, né, e do projeto político-pedagógico, do currículo, assumir o compromisso ético da educação contra a desumanização, né? Quando a gente falou ali que o projeto político-pedagógico, por que ele existe? Por que a gente faz o projeto político-pedagógico? Isso quem fala é o professor Celso de Vasconcelos, que vocês tiveram a oportunidade de conversar com ele ontem. A gente faz um projeto quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, quando a gente acha que a gente precisa mudar alguma coisa. Se está tudo bem, a gente não faz projeto nenhum, a gente continua fazendo do jeito que está, né? E esse projeto, então, o PPP, ele é comprometido com a transformação. E a transformação da sociedade passa pela educação contra a desumanização. O que é a desumanização? São o que eu chamo de barbáries. Essas barbáries que estruturam a sociedade brasileira, como eu falei, né? E por isso a gente precisa fazer uma educação antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista. O mestre Pernalonga sintetizou um pouco isso hoje aqui na apresentação deles, né, do grupo de capoeira. A educação precisa se transformar, a Lei 10.639, 11.645, essas leis que modificam a LDB, têm essa proposição, né, de transformar a nossa educação numa proposta antirracista. E eu sempre digo que educadoras, educadores, né, estejam em cargos de gestão, sejam ministros, secretários, nós sujamos a nossa mão de sangue. Eu sou radical quando eu falo isso, gente. Sujamos as nossas mãos de sangue se em nossas escolas a gente não desenvolve essa educação antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista. Porque cada vez que um jovem negro é assassinado pelo racismo estrutural da sociedade, que uma pessoa LGBT é assassinada a pedradas pela LGBTQ-fobia, né, que uma pessoa com deficiência vive isolada, né, pelo capacitismo, nós estamos sujando as nossas mãos de sangue, né, porque significa que a educação que a gente está ofertando está naturalizando esses processos, né? Então, por fim, eu quero dizer que isso se faz, não é fácil fazer, demanda estudos e reflexões constantes e também ações e proposições, né, constantes, que possam desvendar as artimanhas da ideologia e nos desvendar, porque nós estamos dentro desse enredo, né? Nós não somos seres angelicais e estamos fora disso, nós estamos dentro disso, né? Precisamos nos questionar o tempo todo. E eu quero aqui, por último, trazer, então, a fala do Paulo Freire, né? A escrita do Paulo Freire, em Educação, Pedagogia da Esperança, quando ele escreve o seguinte: inventamos a possibilidade de nos libertar, né, à medida que a gente se percebe como seres inconclusos, limitados, condicionados, históricos.
Quando a gente percebe isso, essa inconclusão, a limitação, isso e essa possibilidade, isso não basta. É preciso juntar a ela a luta política pela transformação do mundo. A libertação dos indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança a transformação da sociedade. Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez aqui o convite e a possibilidade desse nosso diálogo. Obrigada. Bom, gente, é isso. Olha só. A professora Iracema trouxe bastante reflexões aqui para a gente. E aí eu queria fazer umas provocações aqui, né? Na minha fala inicial e também na explanação da professora, ela falou um pouco sobre as práticas dentro do contexto da gestão democrática e do currículo, né, na cidade. E nós temos aqui uma das práticas que a gente considera uma prática bastante democrática, que é a eleição de diretor, né? Então, considerando que nós aqui, todos vocês aqui, quase todos, porque quem não passou foi coadjuvante, não é verdade? Não é verdade? Estou olhando aqui para Gláucia, porque quem não passou por eleição, passou por eleição, várias vezes. Então, o processo de eleição de diretores, os processos de consolidação, né, dos nossos colegiados escolares, que são os conselhos escolares, os curumins saltitantes e felizes, que estão aí povoando as nossas escolas, né, e que esse ano vão voltar com a corda toda, que é uma prática que nós que já tínhamos aí, né, a Bel estava ali no cantinho. Já bem começou há alguns anos, uma das nossas diretoras, uma prática com o Conselho Mirim, e hoje nós temos instituído na rede o Conselho Curumim e o Grêmio Curumim. Então, práticas, nós temos várias. Agora, quem vai falar um pouquinho aqui sobre essas questões que operam nessas práticas? Que eu acho que é esse o desafio. Quais são os enfrentamentos dentro dessas questões? Será que o nosso processo de eleição de diretores é suficiente para que a escola seja democrática? Será que eleger, constituir os colegiados é suficiente para que a escola opere democraticamente? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Está aberto o microfone. Um doce, se não é a Lana. Lana. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer a oportunidade, né, da secretaria, da professora, alto nível. Muito obrigada. Então, gente, eu acho que todo mundo tem a mesma sensação, né? A gente começa a ouvir teorias e tenta pensar a nossa realidade. Falei, nossa, mas como que é, como que não é? Então, eu imagino que essa reflexão foi comum para todo mundo. Então, eu gostaria de dirigir duas perguntas, uma para a Beth, né, representando a secretaria, e outra para a professora. Então, eu concordo plenamente, gente, que a democracia é uma prática, não, mais que um conceito, é uma prática sempre a ser reconstruída, construída, reconstruída, etc., né? E aí eu gostaria de dar minha humilde contribuição para esse congresso, porque, né, esse congresso também é um fórum decisório, eu entendo. E a gente vive num contexto do capitalismo, né, gente? Porque quem me conhece sabe que eu já fui diretora de sindicato. E aí, o que eu tenho para responder, gente? Enquanto nós vivermos no sistema onde a premissa é quem tem os meios de produção explora quem não tem, a nossa luta é eterna, inclusive democracia. Então, eu gostaria de contribuir, inclusive, falando que a eleição para diretor de escola era uma bandeira do movimento dos professores, da década de 80. E nós conseguimos aqui, graças aos nossos antepassados que lutaram para ter isso. Essa lei está em 88, 89.
essa questão da eleição para diretor, né? Então, eu vou ser bem modesta, porque eu não tenho essa dimensão toda, né? Que eu trabalho em escola, sou professora de EJA, mas eu gostaria de trazer umas coisas do cotidiano para a gente pensar em relação à democracia, porque democracia, gente, não é fácil, porque é um termo muito subjetivo, se a gente for pensar também, né? Então, a minha questão seria uma reflexão mais. Que, por exemplo, eu creio que dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, a avaliação é uma coisa muito preciosa, gente. Então, eu gostaria de... É uma reflexão, tá? É uma sugestão. Então, por exemplo, a coordenadora de escola. Nós avaliamos, gente, por um instrumento assim, que eu achei que poderia ter tido mais democracia no sentido de diálogo. Então, por exemplo, eu não respondi, gente, que eu sou da EJA, então tem dia que eu não trabalho na escola, tem dia que não... Mas, se fosse requisitado a mim, eu responderia o quê? Gente, eu não concordo com essa forma de avaliação. Por quê? Porque, gente, a gente vive sob o extremo do taylorismo. O que é o neoliberalismo que a gente vive hoje? É o extremo controle do trabalho. Em todos os sentidos, gente. A gente tem que dar, sabe, é ipsis polis. Então, eu penso assim, que adianta eu colocar no papel os erros sem um debate com meus colegas, sem eu ouvir minha coordenadora. Você sabe qual foi o meu medo, gente? Que qualquer coisa que eu colocasse como crítica virasse um instrumento de coerção da coordenadora. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Porque uma coisa é a gente sentar todo mundo junto e falar assim, ó, isso não está legal. Então, vamos ver como arruma. Outra coisa é eu colocar no papel e eu não sei onde foi parar esse papel, gente. Então, vivemos sob o neoliberalismo. Então, é uma questão que eu tenho, porque vamos ter outras avaliações futuras, certo? Outra coisa também. Gente, né, congresso, tudo, mas eu creio que, né, vamos avançar. Então, por exemplo, qualidade do ensino das escolas só tem a ver com planejamento, gente? E as condições de trabalho? Né? Então, desde que a gente voltou do ensino remoto, flexibilizou-se um monte de coisa. E a nós não foi perguntado ainda se foi eficiente ou não. Vocês entenderam? Então, é isso, professora. A gente tem que tomar cuidado que a gente cai em armadilhas. Porque nós estamos... O que nós estamos fazendo aqui nesse meio da flexibilização? Porque muita coisa mudou, gente. E ainda precisa ser discutido. Estratégia avaliativa, precisamos ter isso. Né? Então, é uma reflexão que eu acho que seria um grande tema para o Congresso. Gente, outra coisa que me incomoda muito, que eu sou professora da EJA, mas eu vou trazer o assunto à noite também, porque é só de EJA, são as quem é frente de trabalho aqui, gente? Quem que é bolsista aqui? Então, me incomoda eu estar nas escolas e a frente de trabalho, a bolsista não tem escolarização, gente. E aí não se dá condições para ela estudar, porque, gente, a EJA virou educação inclusiva. Sabe? Tudo expulsa da escola. E a gente tem que encarar violência doméstica, porque já encontramos marido, namorado, violento na porta da escola. E a gente perde aluna por causa disso. Sabe? E a gente precisa de suporte nas escolas. Tá, gente? Então, são coisinhas do cotidiano. Só para terminar. Então, gente, eu acho que esse congresso precisa dar voz a nós. Vocês estão rindo, mas eu agradeço a oportunidade de falar. Tá? Eu acho que a pauta é política, é disputada a ferro e fogo. Então, queremos participar da construção da pauta do Congresso também. Obrigada. Desculpa, só para a professora. Professora, você tentar ser rápida dentro dessa complexidade. Então, o Anísio Teixeira, ele é de uma visão liberal, né? E escola novismo, construtivismo. Olha, gente, eu não estou falando de condições de trabalho. Mas o que a senhora considera se essa concepção de ordem livre, individual do construtivismo, ela não dá um embasamento para a meritocracia, hoje que a gente vive. Tá? Obrigada. Obrigada, Alana, pela sua contribuição. Vou começar respondendo a questão dirigida à secretaria, do ponto de vista a questão específica sobre a avaliação de desempenho. Nós temos, sim, elementos
construídos coletivamente, que pauta a avaliação de desempenho. Está previsto no nosso Estatuto do Magistério, artigo específico. Nele está previsto o quê? Que nós temos uma comissão de desenvolvimento funcional. E é essa comissão que tem que, a partir dos critérios estabelecidos, constantes do Estatuto do Magistério, criar os elementos e os indicadores para avaliação de todos os profissionais da educação, simultaneamente, por um período de 3 anos, sendo ele por um período de 3 anos como período de avaliação, ou seja, não é um instrumento definitivo, então, durante 3 anos, esse instrumento, a partir do momento que ele é fechado, ele tem que ser aplicado em todos os profissionais simultaneamente. Então, é uma pauta que está lá. Então, a gente precisa retomar dentro da Comissão de Desenvolvimento Funcional. Vou registrar isso, acho que é importante a gente registrar, e levar que foi uma pauta apresentada no Congresso. Concordo com você, acho que as questões que aparecem no Congresso elas têm que ser remetidas para a Secretaria. Do ponto de vista, essa pauta especificamente, me comprometo em levar, faço parte da Comissão de Progressão. É Dani que está ali? Estou sem óculos, Dani. É você? Ah, a Dani está ali também, que pode dizer um pouquinho sobre isso. Você quer fazer uma pergunta, Dani, ou quer complementar? Tá. Dani, só vou pedir só um pouquinho para terminar a minha questão, para não perder o raciocínio, tá? Uma outra questão que é sobre os instrumentais de avaliação. Aí a gente vai remeter também, viu, Jaque? Jaque, sobre os processos avaliativos. A gente tem aqui tanto a Sandra quanto a Jaque, que pode ir lá, dentro da gestão, da Secretaria de Educação, fazer essa reflexão sobre as considerações que a fulana apontou aqui, especificamente sobre a EJA. Em relação à pauta do Congresso, ficou como uma sugestão, né, para o próximo Congresso, considerando que nós estamos finalizando o nosso Congresso, a gente coloca no nosso relatório final do Congresso. Tudo bem? Dani, vou pedir para a Dani complementar, antes da professora responder a parte dela. A Dani faz parte da Comissão de Progressão, também. Gente, boa tarde. Como a Beth falou, eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Funcional, e a Beth ela respondeu pela Secretaria de Educação, mas eu fui eleita dentro do sindicato representante dos servidores, que são cada um de vocês, cada um de nós. Então, eu vou falar, do meu lugar de fala, representando aqui cada um de vocês que me elegeram dentro do sindicato. Nós, da Comissão de Desenvolvimento Funcional, representantes dos servidores pelo sindicato, não somos a favor dessa avaliação por desempenho. Ela é, sim, um instrumento subjetivo que depende de quem está do outro lado avaliando. Então, o que a gente entende é o seguinte: se eu, que sou tida como rebelde na rede, a Daniela, né? E aí tem uma gestão que seja ditadora ou como vocês quiserem encarar de qualquer outra forma, e que ela não me avalie bem. Então, eu serei prejudicada? O serviço público é um lugar que coloca a gente, aonde a gente pode, sim, e deve, sim, abrir a boca para apontar o que está errado. Então, esta é a minha fala de quem representa os servidores. Tá bom? Não era realmente uma questão para essa hora, para essa fala, mas, como nós estamos representando dentro da comissão partes diferentes, então eu me coloco, sim, e eu brigo e eu luto naquela comissão todas as terças-feiras. Obrigada. Obrigado, Dani. E isso é processo democrático. Há um exemplo do processo democrático. A comissão ela é formada por 5 membros da gestão
e 5 membros indicados e eleitos dentro do Sindema. E essa discussão está posta lá dentro. Toda vez que ela surge, tem, como diz a professora Iracema, a treta. Porque tem a cobrança da avaliação e tem o que nós temos hoje institucionalmente colocado, que é o estatuto. Então, essa é uma questão que a gente vai pautar lá dentro da comissão, porque é uma questão que apareceu aqui e a gente retoma enquanto comissão, não enquanto secretaria. Obrigada, Dani, pela colocação. Nós temos uma outra questão. Professora, a senhora prefere responder tudo ou em bloco? Então, vou pedir para a Rafaela, que tem uma questão para fazer. Boa tarde a todos, todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou a coordenadora de políticas públicas da juventude aqui da nossa cidade. E hoje eu separei um tempinho, né, para vir aqui participar junto do 4º Congresso Municipal de Educação e ouvir a professora falar sobre democratização nas escolas. Me faz refletir um pouco do passado, de um passado não tão distante, mas que em 2015 eu, hoje com 23 anos, mas que sempre fui aluna de escola pública, não tive o privilégio de estar no ensino municipal, porque ainda não era obrigatoriedade do município. Então, eu estudei da 1ª série até o 3º ano do ensino médio em escola pública e participei do maior movimento de democratização das escolas, que foi a ocupação de escolas em 2015. Diadema, mais uma vez pioneira, como a primeira escola ocupada do Brasil, que é o EE Diadema, eu tive o privilégio de participar das ocupações e ser colocada à frente como uma das protagonistas. E hoje, ocupar um espaço de fala como esse é muito importante, porque a gente consegue perceber o quanto que Diadema vem avançando nas políticas públicas e vem sendo modelo não só para outros municípios, estados e muitos cantos do país. Está aqui o Daniel, meu amigo da Unifesp, quero saudá-lo, e todos os estudantes e professores. Eu vim aqui apenas complementar, não é nem fazer uma pergunta, mas dizer o seguinte: agradeço a vida de cada um de vocês, gratidão por vocês ocuparem o espaço que vocês ocupam e a importância que vocês têm nas nossas vidas. Meu muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigada, Rafa. Professora Iracema. Bom, gente, vamos lá. Vamos às tretas, né? Isso aí. Que a Fonlana, obrigada, Fonlana, por trazer as questões, as provocações. Bom, eu não conheço o instrumento de avaliação, que eu estou entendendo que é avaliação funcional, né? Aqui, a gente podia falar muito sobre avaliação de forma geral, né? Que é uma questão bastante crítica da educação. Não conheço o instrumento daqui, que a Secretaria Municipal de Educação usa. E acho que é isso que tem que ser feito o questionamento e que vocês têm que se organizar para que esse questionamento se torne proposição, né? Que seja capaz de interferir na construção do instrumento. Possivelmente não desse que já está sendo aplicado, mas talvez para uma próxima aplicação. Isso que a Fonlana traz, do neo-taylorismo, né? Dessas armadilhas do capitalismo, gente, é o tempo todo, né? É o tempo todo na educação. Quando o professor Vitor Paro, né, meu orientador, fala muito da lógica mercantil na educação. A lógica mercantil na educação não é a existência da educação privada, de ter lá escolas privadas, que isso a gente não vive numa república socialista, infelizmente, do meu ponto de vista, né? Então, a educação privada está prevista na Constituição. A lógica mercantil na educação não é ter escola privada, né? São muitas formas de que a lógica mercantil se instale na educação, como terceirização, privatização da própria gestão, da formação, mas tem algo que é mais sutil e é mais grave, que é justamente a educação pública, nos seus mecanismos e dispositivos de gestão, incorporar a lógica mercantil, né? E isso está muito presente nos processos de avaliação externa como um todo, né? Desde os testes padronizados de larga escala, esses testes de
supostamente de aprendizado, né, de aprendizagem dos alunos, e também nos instrumentos de avaliação funcional, né? E essa lógica, gente, ela se instaura porque ela é dominante na sociedade. É isso que a fulana falou. Nós vivemos sob o capitalismo, né? O capitalismo, a empresa capitalista, a finalidade dela é produzir lucro. Não estamos nem entrando em juízo de valor, se é bom, se é ruim, mas é produzir lucro. A empresa capitalista não importa se ela produza, vejam só, água. Olha só, água que é um bem essencial, certo? Como a gente sabe, tem empresa que produz água e vende caro. Tá? Então, não importa se a empresa capitalista produz água, lata, sofá, ela quer, a finalidade dela é o lucro, não é produzir água, lata ou sofá. Não importa o que seja o produto, a finalidade é o lucro, né? E, para isso, o capitalismo vai criando uma série de mecanismos dispositivos. E, na gestão pública e na gestão educacional, a gente termina incorporando essa lógica mercantil que é dominante na sociedade. Então, quando a gente fala de democracia, de democratização, de participação, a gente tem que estar muito atento a isso e discutindo isso, né? Bom, a lógica capitalista dificulta a participação social na escola, porque que horas que o trabalhador, a trabalhadora, que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, enfrenta 3 horas de condução, né, para ir, mais 2, 3 horas para voltar, que horas que ele vai participar da escola do seu filho? Né? Então, tem uma questão estrutural aí. Então, eu espero que a crítica aqui apresentada ao instrumento de avaliação funcional se torne uma proposição, né, no sentido de que vocês, aí por meio dos sindicatos, das associações, dos coletivos de trabalhadoras e trabalhadores, possam estudar esse instrumento e propor modificações nele, né, para futuras aplicações. Sobre a meritocracia, Fulana, muito importante o que você trouxe, né? Por isso que eu fiz questão de ressaltar que o Anísio Teixeira, um defensor ferrenho da educação como base da democracia, era um liberal, né? Eu acredito que houve muita interpretação equivocada sobre as teorias construtivistas do aprendizado. Tá? São várias ramificações das teorias construtivistas, né? Eu me alinho mais com as teorias construtivistas sócio-históricas, né? E eu trago um exemplo aqui para você. Eu acho que você tem razão, né, que essas interpretações equivocadas descambam e se alinham com a meritocracia. E um exemplo que eu trago foi a opção do governo do Estado de São Paulo, lá em 1980 e tanto, eu acho que foi uma adaptação equivocada do ponto de vista teórico, epistemológico e metodológico, pelas 5 fases da apropriação da escrita, segundo os estudos de Emília Ferreira e da Tabarovsky, né? Por que eu acho que é equivocado? Porque se pega um estudo teórico, tá, que, aparentemente, podia ser facilmente transplantado para as caixinhas de carimbo. O que é carimbo? Nós, na educação, fomos formadas assim, e precisamos todo dia lutar contra isso. Nós temos uma ânsia carimbadora, rotuladora, né? A gente quer carimbar o tempo todo os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos, né? Rotular. Agora está nessa fase, com essas dificuldades, a gente carimba o tempo todo, né? E isso a gente perde a complexidade, a fineza que é o processo de educação, né? Que é um processo cheio de idas e vindas, né? Na alfabetização, quem é professor alfabetizador aqui sabe muito bem disso, é um processo muito fino, delicado, né? Que implica avanços, retrocessos. Essas tais fases, 5 fases, não se dão de modo assim tão linear,
né? Mas essas 5 fases permitiram a elaboração de ferramentas carimbadoras, clichês, né? Então, eu concordo com você. Acho que esse é um bom exemplo de uso equivocado de uma teoria construtivista. Tá? A culpa não é da Emília Ferreiro, né? A responsabilidade, né? É da forma equivocada como isso foi transplantado para a educação, né? Porque a gente lida todo dia com vida, educação é vida, gente, todo dia com vidas humanas, né? Só que como a gente cai nas falsas promessas da tecnocracia, do capitalismo, que vende ilusões, vende simplificações, vende a ilusão de que vai ser fácil, né? De que vende soluções simplificadoras, né? E aí todo mundo acredita nisso, as famílias. Tenho certeza, quem é coordenadora de escola de educação infantil aqui, recebe todo dia o pai e a mãe perguntando por que a criança não está sendo alfabetizada na escola. Não é isso? Porque isso foi vendido como solução prática, entre aspas, simplificadora, né? Então, a gente tem que lutar contra isso todo dia. Isso tem tudo a ver com meritocracia, Fonlana. E quero aqui fazer aqui uma saudação para a Rafaela. Onde está a Rafaela mesmo? Aqui. Rafaela, eu não enxergo mal, de longe. Né? As ocupações estudantis de 2015, que começaram aqui em Diadema, na Escola Estadual Diadema, acho que foram um exemplo concreto do que é treta, né? Da treta como motor da democracia, da gestão democrática, e do que é a autonomia, né? do que são os sujeitos da educação, né? Estudantes, no caso, não só os estudantes, os sujeitos da educação, nós, professoras e professores, somos também, né? Mas os sujeitos da educação, estudantes, ao tomarem as rédeas da educação, da sua própria educação, né? Ao pensarem a educação, a mostrarem que podem pensar e que pensam a educação, e que o seu pensamento, a sua elaboração, deve ser ouvida, discutida seriamente, né? na escola. Né? E os conselhos precisam fazer isso, os colegiados, não só conselhos, colegiados. Não é fácil, né? Não é fácil considerar a participação de famílias na educação, né? Tem treta também, tem desacordo, né? Essa história da família querer que o filho seja educado conforme os seus valores é uma das maiores tretas atuais da educação, não é? Então, eu sempre digo, a democracia, a educação democrática, não é qualquer coisa. Não é assim, vamos ouvir e vamos aceitar. Não, nós temos princípios, alguns princípios dura, árdua e historicamente conquistados. Né? Quem já não ouviu falar com essa desgraça das proposições do Escola Sem Partido, de familiar, eu já ouvi falar de uma escola estadual aqui na região do ABC, um pai que vai na escola e questiona a professora de História por ter falado, vejam bem, atenção para a barbárie, abre aspas, pela professora de História, quando estava discutindo a Segunda Guerra Mundial, ter falado apenas do lado negativo do nazismo, fecha aspas. Essa foi a reclamação do pai, e ele chegou a abrir um processo administrativo contra a professora na Secretaria de Educação. Né? E aí nós, educadoras e educadoras, vamos aceitar isso calados? Não, não podemos. Não existe lado positivo do nazismo. Hello? Certo? Então, a democracia, a educação democrática, não é assim, você pode entrar aqui e falar o que você quiser. Né? E aí, para isso, por isso que um dos princípios que eu destaquei ali, é que a educação democrática, um dos princípios é trabalho coletivo que necessariamente vai gerar coletivo de trabalho. Porque a professora não pode se responsabilizar sozinha. A docência não pode ser um ato solitário. Né? Você precisa estar na equipe, respaldada pela equipe pedagógica da escola, pela equipe gestora, para defender o projeto democrático da escola contra esse tipo de barbárie. E tantas outras, gente, que ainda vão surgir. Certo? Os ratos sempre estiveram por aí, saíram do bueiro em grande quantidade e estão soltos por aí. Né? Não acabou, gente. Não teve processo de desratização. Aliás, a educação é
pode ser esse processo, mas é demorado. Acho que alguém quer falar ali, né, Beth? Emília? Exatamente, né? A gente está na era do espetáculo, né? Então você vai lá na rede social, escreve qualquer besteira, né? E vai na escola e fala qualquer coisa em defesa, olha a distorção da liberdade de expressão. Então, quando a gente fala em educação emancipatória, que é necessariamente uma educação fundada nos direitos humanos, gente, que é uma conquista da ciência humana aplicada, né? E a ciência, como a gente vem discutindo, ela não é definitiva e definitiva. Ela vai se refazendo, se reconstruindo o tempo inteiro, né? Tanto que os direitos humanos eles vão se ampliando pela luta dos sujeitos que estavam fora do âmbito dos direitos, né? Então, não estou falando direitos humanos aqui como algo que caiu do céu, não, foi algo que vem sendo construído, que continua em luta, né? Então, a educação emancipatória ela tem base em alguns princípios. E a gente precisa se cuidar para não cair nessas armadilhas, né? A armadilha da meritocracia, dessa suposta liberdade de expressão, né? E tudo isso tem a ver com educação democrática, com democracia na educação. Queria aproveitar aqui, né, aproveitar a provocação da Fonlana sobre as armadilhas do capitalismo e divulgar aqui o livro recente do professor Vitor Paro, saiu no ano passado e continua sendo lançado, que é o Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor, né, que é a teoria científica do valor de Marx. Olha, alguém aqui pode me acusar de socialista, comunista. Pode acusar, porque eu sou mesmo. Não seria uma acusação, seria um elogio. Então, estou falando aqui do livro do Vitor Paro, vai ter um lançamento em março, lá na Faculdade de Educação da USP, depois eu mando a divulgação aqui para a Beth, para a Juliana, né, para divulgar, e recomendo o estudo, a leitura desse livro, né, para a gente se fortalecer, né, para se fortalecer contra essas armadilhas. Vocês têm mais alguma coisa, Beth? Pessoal, mais alguma questão? Tem? Professor? Oi. Pode vir. Na fala dele, a gente encerra, porque a professora tem um horário, um compromisso já, está batendo o horário dela aqui, para fazer as considerações. Boa tarde. Meu nome é Matheus, sou professor da rede. E, durante a sua fala, já agradecendo, né, as colocações que você fez, professor Iracema, está muito legal o debate, mas você usou um termo que eu queria que você falasse um pouquinho melhor, voltando mais naquele pensamento sobre a gestão enquanto equipe dentro da escola, que é o termo coordenação do esforço humano coletivo, correto? Você pode falar um pouquinho melhor sobre ele, que eu não entendi. Obrigado. Obrigada. Seu nome? Matheus. Mais alguma? Porque a gente já fecha no bloco. Gente, daqui está horrível para enxergar. Não? Não. Certo. Obrigada, Matheus. Essa expressão, coordenação do esforço humano coletivo, é uma expressão do professor Vitor Paro, né? É uma proposição, um conceito que se opõe à ideia de gerência individualista na escola, né? A ideia de gestão individual ali centrada na figura do diretor, da diretora, e principalmente, além de se opor a essa centralização, também se opõe àquela ideia de gestão como uma relação de mando e submissão, né? Então, como um diretor que manda e todo mundo obedece calado. Então, ser gestor, sob uma perspectiva democrática, emancipatória, é coordenar o esforço, no caso da escola, né? É uma equipe de educadoras e educadores, não só professoras e professores, que são os especialistas,
né? Mas também o pessoal administrativo, o pessoal do apoio, né? Então, é coordenar esse esforço, que é humano, individual, né, de cada pessoa, e que é coletivo, né? Então, essa é a ideia de coordenar esse esforço. Eu estive numa defesa de doutorado de uma coordenadora pedagógica lá da Rede Municipal de São Paulo, no ano passado, e ela tratou, a Natália Tazinato, né, ela tratou da experiência dela como gestora mas de vários centros de educação infantil, que a gente chamava no passado de creches, né, então, que atende os bebês. E um episódio que ela conta, e a equipe da escola, do SEI estava presente na defesa dela, é que, quando ela chegou naquele SEI, no último em que ela se encontra, chegou como coordenadora pedagógica que acessou a função, né, no concurso de acesso, e aí ela chega, está todo mundo, todas as educadoras lá tensas, né, no centro, no SEI, e aí ela chega e fala assim para ela: então, professora, olha, como que você quer que as coisas sejam? Né? Fala aí para a gente. Aí ela disse: não quero nada, não, por enquanto. Quero só conversar com vocês, saber como é que vocês estão fazendo aqui. Né? E aí foi desenvolvendo uma relação em que ela falou: gente, espera aí, que é isso? Chega uma coordenadora, uma gerente das Casas Bahia, né, sem nenhum desmérito a quem trabalha nas Casas Bahia, a quem é gerente das Casas Bahia, mas tem lá a sua lógica, né? Mas não é isso, escola não é Casas Bahia, não é banco. Que chega uma gerente nova, você fala: ai, como que a senhora quer que a gente faça aqui? Não, gente, espera aí, vamos conversar. Né? Essa pessoa que chega nova, ela tem que primeiro, como se usa nos quilombos, né? Pisar nesse chão devagarinho. Né? Vamos ver como que a coisa está pegando aqui, vamos entender o que está rolando. Né? A gente vai conversar. É lógico que uma pessoa que está ali e tem responsabilidade, né, no seu cargo, na sua função, tem responsabilidades específicas, eu quero dizer, não que as outras pessoas não tenham. Essa tem responsabilidade específica, é claro que ela vai ali trazer questionamentos, mas precisa fazer uma construção coletiva. Né? Assim como numa equipe gestora de uma Secretaria Municipal de Educação, é lógico que a gestão, uma nova gestão, um novo governo, está trazendo ali proposições, e é isso que se espera de um mandato. Né? Aliás, se espera que um mandato obedeça ao planejamento educacional, que é maior do que o mandato. Certo? Eu sei que vocês estão tratando disso ao longo desse congresso. Né? A relação do PPP com o Plano Municipal de Educação, com o Plano Estadual de Educação, com o Plano Nacional de Educação, que é um desafio histórico da educação brasileira. Obedecer a uma planificação. Planificação esta feita democraticamente, né? Não por um gabinete. Então, é lógico que uma nova gestão vai trazer proposições, né? Mas precisa ser dialogado e construído coletivamente. Né? Então, essa ideia de coordenação do esforço humano coletivo, né, que acho que é a essência do trabalho da equipe gestora, e é um trabalho muito fino, não é fácil. Né? Como você vai, por exemplo, fazer a elaboração do PPP coletivamente? Todo mundo que está envolvido nisso aqui, envolvida, sabe que não é fácil. Né? Porque acho que uma das primeiras dificuldades é, como diz o professor Celso Vasconcelos, quebrar crenças arraigadas. Né? Então, o que a gente precisa, como educadoras e educadores, nos processos coletivos? Gente, processo coletivo exige exposição. A gente se expõe individualmente. Certo? A gente expõe as nossas fraquezas, as nossas crenças, às vezes até de fundo religioso, interferindo no Estado laico. Né? Então, a gente se expõe, é difícil se expor. Né? Até porque nós, professoras e professores, somos formados numa configuração histórica de que nós temos que saber tudo, temos que ter as respostas prontas para tudo. Essa é uma falácia da meritocracia também. Não temos as respostas para tudo. Vamos procurar, vamos construir, vamos pesquisar. É claro que, como professoras e professores que estudamos, né,
mais do que os estudantes, pelo menos em termos acadêmicos e tal. Lógico que nós temos um determinado conhecimento que os estudantes não possuem, assim como eles têm muitos outros que nós não possuímos, né? Mas, então, fazer o processo coletivo da construção do PPP, por exemplo, coordenando esse esforço humano coletivo, exige essa fineza, né, de lidar com as pessoas que precisam se expor. Nessa exposição surgem as tretas, né, e que a gente vai ali conciliando, vai chegando em consensos possíveis, porque a construção democrática, muitas vezes, se depara com boicotes. As e os nossos colegas ali, aquele que está sentado do nosso lado, que está lá na escola há 30 anos, há 20 anos. Parabéns, professor, professora, que está na escola há 20, 30 anos. Parabéns, muito obrigada. Mas vamos abrir esse coraçãozinho, essa mente, né? E ali é isso, a pessoa está ali falando, né, fazendo boicote, né? Não é? Humildade, olha, para quem é corintiano aqui, lealdade, humildade, procedimento. Certo? O lema aí da fiel torcida do Corinthians, humildade, lealdade, procedimento. Vamos, né, desgarrar, como dizem os mineiros, vamos desgarrar dos nossos apegos. Né? Então, você vai enfrentar esses boicotes, né? Boicotes que estão ali, às vezes, trabalhando para que a gente não chegue num consenso. E aí, gente, democracia também, esse gestor, essa gestora, essa equipe que está fazendo essa coordenação desse esforço humano coletivo, tem uma hora que tem que falar, olha, então a gente chegou nesse ponto, porque você precisa escrever o documento, certo? E aí que a gente tem que se desprender, gente, dessa escrita desse documento. Essa escrita nunca vai ser definitiva. Professor, não sei se o professor Celso de Vasconcelos trabalhou isso, mas aquele livro dele, Coordenação Pedagógica, ele trabalha muito isso, né? Então, quando a gente estuda lá na universidade, né, muitas vezes do nosso lugar até cômodo, a gente estuda as escolas e estuda os PPPs, é muito bom de ver quando o PPP ele é autoral. Quando eu digo que ele é autoral, ele está sendo realmente escrito pela equipe da escola, ele é inconcluso, né? Ele tem ali uma forma que não obedece àquele modelinho que, às vezes, está lá no site da Secretaria Municipal de Educação. Aliás, eu defendo a eliminação desses modelinhos. Tira do site, gente. Tira do site isso, porque isso aprisiona. Toda vez que a gente tem um modelo, como quem é professor de língua portuguesa aqui sabe, quando a gente começa a ensinar a redação pelo modelo, a gente engessa o aluno. O aluno vai pensar assim, só vai ficar boa a minha escrita se eu escrever igual ao Machado de Assis. Socorro, ninguém vai escrever coisa nenhuma nessa escola, né? Então, a mesma coisa o PPP, né? Quando a gente está estudando lá na universidade, a gente vê o PPP que vai copiando o modelo e fica engessado, né? Fica, às vezes, até bonitinho. E o PPP, eu estou para um artigo, aí eu estudei várias versões do PPP da EMEI Nelson Mandela, lá de São Paulo, que eu acredito que parte de vocês conhecem, né? Assim como eu quero conhecer aqui as escolas aqui da rede de Diadema. E aí é tão bonito, gente, ver o PPP se modificando ao longo do tempo, né? Ver ali a equipe gestora, a equipe pedagógica dizendo, fazíamos assim antes, não deu certo, agora estamos tentando desse outro jeito. E a incorporação de novas proposições. Então, a educação antirracista é uma delas, né? A gente vai vendo pelos termos utilizados desde... Eu comecei a ler os PPPs desde 2004, né, dessa escola. Os termos utilizados vão se modificando. E aí, falando em avaliação funcional, Folana, um dos itens da avaliação funcional que a escola propõe é a observação de toda a equipe, de cada pessoa da equipe, se essas pessoas estão agindo, se comportando na escola segundo os princípios da educação antirracista. Olha que interessante. Entrou no instrumento de avaliação funcional, porque a escola assume a educação antirracista no seu PPP. Né? Então, isso não pode estar só bonito escrito lá. Eu sempre digo, né, gente?
nenhuma escola escreve lá em seu PPP assim: aqui nós fazemos uma educação antidemocrática. Vocês já viram isso escrito? Claro que não, até porque educação democrática é um princípio da Constituição e uma exigência, certo? Do Estatuto do Magistério e tal. Então, ninguém escreve isso, só faz, né? Então, não adianta colocar lá, aqui se faz educação democrática, aqui tem construtivismo, aqui tem educação antirracista. Como que a equipe gestora que faz esse trabalho de coordenação do esforço humano coletivo, né, vai instigando para colocar isso no currículo? Quando eu falo no currículo, não é no documento curricular, é no currículo vivo, no dia a dia, na prática. Né? Nós, como professoras, professores, não fomos formados para fazer uma educação antirracista. A gente não aprendeu isso na nossa escola de educação básica e nem na formação inicial. Então, por isso que a gente continua se formando. Né? Essa inserção dessas temáticas na escola e no PPP e a própria gestão democrática, a professora Nilma Lino Gomes escreveu, no ano passado, um artigo no Estadão, acho, né, em que ela diz: não é possível fazer democracia e gestão democrática na escola sem educação antirracista no Brasil. Né? Então, a incorporação disso, né, então, da educação antirracista, anticapacitista, anti-LGBTfóbica, antimachista, ela precisa ser... esse esforço humano coletivo, essa coordenação precisa o tempo todo olhar para como isso está se realizando na prática pedagógica cotidiana, nas relações. Nas relações. Acho que a professora ali usou esse termo, eu captei daqui. Né? Das relações. Exatamente. Sim, no discurso. Uhum. Exatamente, questionado e reconstruído, né? E aí, para isso, precisa ter condições de trabalho, né? Como a Fonlona disse, que também não é assim. Olha, então está despejado, está decretado aqui o currículo. Faça-se, cumpra-se, certo? Cumpra-se como? Né? Por isso, um projeto popular trabalha muito seriamente a formação, né? As políticas intersetoriais, a Fonlona trouxe aqui a questão da violência, né? na EJA, da violência que vem lá de fora, né? Na forma de um homem que é dono, se considera dono da mulher. Né? Como que as professoras vão dar conta disso, gente? De um sujeito que chega, às vezes, armado na escola. Né? Então, a educação não vai resolver tudo. Você precisa de políticas intersetoriais, né, da assistência social, da saúde, da cultura, para trabalhar junto com a escola, e em apoio à escola. Né? Gente, a pandemia, pelo menos lá no município de São Paulo, revelou uma coisa trágica. Revelou, no município de São Paulo, a falta de estrutura de assistência social real. Porque quem foi para as frentes de trabalho juntar alimentos e material de limpeza para distribuir para as famílias foram os professores e professoras das escolas públicas, no primeiro momento. Né? Cadê o serviço de assistência social da prefeitura? Né? Então, e tudo isso, enfim, a gente termina, né, como se diz na filosofia africana, o pormenor te leva à unidade. Né? Então, a partir da pergunta do Matheus sobre o que seria essa coordenação do esforço humano coletivo, tem a ver com isso, né? Com a gente se atentar sempre para que a docência não pode ser uma ação individual, solitária, isolada, né? E o trabalho, a gestão democrática constrói trabalho coletivo e coletivo de trabalho na escola, o que eu gosto de chamar de quilombo, de aquilombamento. Que belezura! Que lindeza! Professor Iracema, sim, agradecendo muitíssimo a sua participação aqui no nosso congresso, né? Eu acho que, já que no final tem algumas coisas ainda para falar, temos um sorteio, mas não poderia sair daqui sem fazer uma relação do que a professora coloca agora, dos desafios, das tretas, com a questão que o Frei Beto colocou ontem na abertura, da amorosidade, do afeto, né? Que também o mestre que apresentou a atividade Pernalonga,
que apresentou a atividade de capoeira, falou um pouquinho. Essa coisa, além da treta, a gente também vai ter lá na escola a questão do afeto. Quando a gente faz a parceria com a associação do bairro, e a gente percebe que aquele cara vai dar o suporte para a gente para fazer a busca ativa do estudante que estava lá perdido, e que a professora Eliana, de manhã, período da manhã hoje, bem tratou aqui sobre a questão da desigualdade e também das situações de abuso, né, e que, geralmente, a evasão escolar está vinculada à questão do abuso ou da violência doméstica. Então, é nesse contexto que eu gostaria aqui de fechar minha fala, viu, Jaque, antes de você colocar, e agradecendo mais uma vez a professora Iracema,